Você pode não controlar o mundo, o clima, as pessoas ou os eventos que te cercam. Mas existe uma única coisa sobre a qual você tem domínio total: sua mente. E dominar esse território interno é o início de toda transformação real. Enquanto muitos vivem como reféns das próprias emoções, escravos do caos externo, dos comentários alheios, da ansiedade coletiva, os verdadeiramente fortes escolhem construir algo diferente, uma fortaleza interna, um centro de comando que não se abala com qualquer tempestade, que não cede ao primeiro impacto e que, mesmo ferido, continua em pé. Esse poder começa de forma invisível, silenciosa, enquanto o mundo grita, reage, tenta impor seus barulhos. Você aprende a fechar os olhos, respirar fundo e escolher o que pensar. Sim, escolher o próprio pensamento. Parece simples demais, mas essa é a arma mais poderosa que alguém pode possuir. Napoleon Hill chamava isso de autoridade mental. É quando você deixa de ser um passageiro das circunstâncias e assume o controle do volante da própria vida. Mas autoridade mental não é algo que se ganha com um vídeo inspirador ou com uma frase bonita. É conquistada dia após dia, decisão após decisão. É dizer não quando o prazer momentâneo chama. É se calar quando a raiva quer explodir. É levantar da cama sem ninguém te aplaudir, apenas porque você sabe o que precisa ser feito. Essa força é a autodisciplina, invisível, silenciosa, mas presente em cada atitude. Ela é o elo entre o pensamento e a realização. É o que transforma ideia em resultado, sonho em conquista, palavra em ação. E se você quer ser inabalável, precisa entender que o silêncio é mais do que ausência de som. Ele é uma escolha, uma estratégia. O silêncio bem usado é uma armadura. Ele protege seu foco, seu tempo, sua energia. Ele te impede de gastar força com discussões vazias, com a necessidade infantil de ser compreendido o tempo todo. Porque no fundo, quem sabe quem é, não precisa provar nada. Vivemos em uma era barulhenta. Todo mundo quer falar, se explicar, justificar, responder a críticas. Mas a maturidade chega quando você entende que explicar demais é enfraquecer a própria postura, que reagir a tudo é perder tempo com o nada, que ser calmo não é ser fraco, é ser estrategicamente forte. Porque a calma assusta quem esperava a gritaria. A serenidade confunde quem vive em desespero. E o autocontrole faz com que até os mais barulhentos se calem. Você não precisa fingir que não sente. Sentir é humano. A raiva, a frustração, a dor, tudo isso faz parte. Mas força não é ausência de emoção. Força é saber o que fazer com ela. É usar a dor como combustível. É transformar o incômodo em ação. A mente indisciplinada é dominada pelos impulsos. Ela reage no calor do momento e depois se arrepende. Já a mente treinada observa antes de agir. Ela escolhe o silêncio antes da palavra precipitada. Ela recusa o prazer imediato em nome de um objetivo maior. Quantas vezes você já se pegou dizendo: "Ah, eu sou assim mesmo, foi mais forte que eu"? Mas essa frase é uma prisão, porque nada é mais forte do que uma mente decidida. E quando você decide que não vai mais ceder à raiva, à ansiedade, à carência, algo dentro de você começa a mudar. Você para de justificar seus comportamentos e começa a assumir responsabilidade por eles. E isso é liberdade. Há uma força imensa em não se explicar o tempo todo, em andar com firmeza, mesmo sendo mal interpretado. Porque quem tem clareza de propósito não gasta energia tentando ser compreendido. Napoleon Hill dizia: "A opinião dos outros é um luxo que só os inseguros levam a sério." E ele estava certo. Você não foi feito para agradar. Foi feito para cumprir uma missão. Para construir algo tão firme por dentro que nenhuma crítica possa derrubar. E sim, você vai ser criticado. Vão rir da sua dor.
Vão te atacar não por seus erros, mas pelo que você representa. Porque você se tornou o espelho da covardia alheia. Sua disciplina incomoda os que vivem na preguiça. Sua consistência provoca quem só sabe começar e parar. Sua evolução silenciosa grita para os estagnados. Mas você não está aqui para agradar, está aqui para incomodar. E mais ainda para inspirar, mesmo em silêncio. A dor não vem para te destruir, vem para te moldar, para te forjar. Napoleon Hill escreveu que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Mas essa semente só floresce em quem tem coragem de permanecer presente na dor, de não fugir, não anestesiar, não se distrair. Porque a dor que você evita hoje volta amanhã mais forte. Mas a dor que você encara se torna sua força. Não peça que a vida seja mais leve. Peça para ser mais forte. Porque o sofrimento é opcional. É escolha de quem se recusa a crescer. E você já cresceu demais para se curvar diante das mesmas tempestades de sempre. Você não está mais no mesmo lugar. Aquela versão frágil que precisava de aprovação, que dependia de aplausos, ficou para trás. Hoje você anda firme, escolhe o silêncio como espada, age em vez de reclamar. O que você faz no escuro, quando ninguém está olhando, é o que constrói o seu império. É fácil parecer forte nas redes. Difícil é manter o foco quando não tem plateia. Difícil é continuar quando ninguém reconhece seu esforço. Mas é aí, exatamente aí, que os grandes se formam. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só aparece nos bastidores. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam em silêncio, agem em silêncio. E quando a hora chega, brilham. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Você pode estar cansado agora, pode não ver resultados, pode até pensar em desistir, mas você está mais perto do que imagina. Hill dizia: muitas pessoas desistem quando estão a um passo do sucesso. Elas param antes da linha de chegada. E talvez você esteja justamente aí. Um passo, um sopro, um dia. Não pare agora. O que você vem plantando está criando raízes profundas. O que hoje parece invisível, amanhã será aplaudido. E só você vai saber que tudo começou naquele momento em que ninguém acreditava. E mesmo assim, você continuou. Porque é isso que separa os que vencem dos que desistem. Não é talento, não é sorte. É a persistência silenciosa, aquela que se fortalece na dor, que segue mesmo sem sentido, que acredita mesmo sem ver. E aí o mundo se curva. Os que riram, aplaudem. Os que duvidaram, aprendem com você. Porque o mundo pode até não gostar, mas ele respeita quem não desiste. E você já provou que é um desses. Você já passou por noites escuras, já enfrentou o desprezo, o silêncio, a dúvida. Mas mesmo assim você ficou. E quem permanece enquanto todos desistem se torna imparável. Não, você não está frio. Você está seletivo. Você parou de implorar por migalhas. Aprendeu a proteger sua paz, a guardar silêncio, a se afastar sem barulho. Isso é maturidade. Isso é amor próprio. Isso é sobrevivência emocional. Quem já chorou sozinho demais aprendeu a não se abalar por qualquer tempestade. E agora você vive por algo maior. As conversas rasas perderam o brilho. As distrações não te seduzem mais. Você tem um fogo interno, um propósito definido. E isso é mais forte do que qualquer dúvida. Você está obcecado, no melhor sentido da palavra. Você não está interessado em parecer, está interessado em realizar. O que antes era esforço virou estilo de vida. O que era difícil virou natural. Porque o foco não é mais algo que você faz. É algo que você se tornou. E agora ninguém pode te parar. Porque não há nada mais perigoso para o sistema do que uma pessoa com a mente livre, o propósito claro
e a disciplina inquebrável. Napoleon Hill dizia: o homem que domina seus impulsos inevitavelmente domina o ambiente ao seu redor. Em um mundo onde todos reagem, quem pensa antes de agir se destaca. Você aprendeu a pausar antes de responder, a respirar antes de explodir, a agir com intenção, não com desespero, e isso te torna raro. Você faz parte de uma minoria invisível. Aqueles que acordam cedo sem cobrança, que estudam quando todos dormem, que seguem mesmo feridos, que entendem que a grandeza não precisa de plateia, precisa de propósito, de entrega, de constância. E você está entregando. Está se tornando essa lenda silenciosa que Hill falava, que não precisa ser notada, mas que, por existir, já mostra o caminho. Você é a prova viva de que uma mente decidida é mais poderosa que qualquer obstáculo. E quando você se cala, o mundo escuta. Se essa mensagem tocou você de verdade, se ela acendeu algo aí dentro que talvez estivesse adormecido, então não deixe isso morrer agora. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, não por algoritmo, mas por missão. Porque quando você compartilha esse tipo de conteúdo, você planta uma semente em alguém que talvez esteja quase desistindo. Você não tem ideia de quem pode estar precisando exatamente dessas palavras hoje. Então, se algo te fortaleceu aqui, ajude essa força a chegar mais longe. Aperta o like, se inscreve e deixe um comentário dizendo: eu escolho ser inabalável. Isso não é só um gesto, é um compromisso com a sua nova versão. Nos vemos no próximo vídeo, mais forte, mais calmo e mais focado. Porque agora você sabe, quando você se cala, o mundo escuta. Artlist.io